Esta investigação, que reflexão se impõe, na sua visão, sobre esta teia de influências de Luís Filipe Vieira durante os 17 anos que esteve na liderança do Benfica? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Pedro. Olha, em relação a Luís Filipe Vieira, enquanto pessoa, aquilo que eu penso sobre ele, eu já o disse-o publicamente, disse-o por escrito, em sede judicial, e disse-o antes de tudo isto, creio que antes de todos os outros. E, portanto, mantenho a minha opinião sobre ele, não tenho rigorosamente nada a acrescentar, não revejo a minha posição e creio que os eventos e desenvolvimentos factuais e processuais desde que eu iniciei a minha ação no verão passado têm comprovado e francamente fortalecido tudo aquilo que eu disse. Agora, o que eu acho que é interessante, portanto, o meu interesse, digamos assim, na pessoa Luís Filipe Vieira, hoje em dia que ele está fora do Benfica, começa e termina na medida em que a sua conduta afeta ainda no futuro ou tenha afetado o Benfica. Portanto, começa e termina aí. E dessa perspectiva, eu acho que a interseção entre o vosso trabalho e a vossa reportagem é entre aquilo que eu disse da minha ação e o vosso trabalho, e também devo dizer o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito é a seguinte. A pergunta que eu entendo que fazem no vosso trabalho, Pedro e demais colegas, e também a própria Comissão Parlamentar de Inquérito, é saber se Luís Filipe Vieira teve ou não um tratamento favorável, comparado com outros devedores, e tendo esse tratamento favorável, porquê? A pergunta que eu fiz, e à conclusão que cheguei, que na minha ação, é bastante diferente, mas tem uma interseção importante. A pergunta que eu fiz da perspectiva do interesse associativo do Benfica foi a seguinte: por que carga d'água? É que, a partir de 2015, o Benfica começa a pagar a sua dívida ao novo banco num afã, sem aparente necessidade de o fazer e com prejuízos desportivos incomensuráveis. Conseguiu chegar a alguma conclusão, Sr. Doutor? Exatamente. A conclusão, digamos, em versão sumária é a seguinte. O novo banco Luís Filipe Vieira representava para o novo banco a chave de dois cofres. O cofre da Promovalor e do Grupo Pessoal e o cofre do Benfica. Havia um cofre que estava completamente vazio, e sabemos que estava vazio e continua vazio, que é o cofre pessoal. Havia um cofre que estava cheio, que era o cofre do Benfica. E, portanto, aquilo que vemos é, em paralelo, eu tenho aqui uns slides, se puderem pôr aqui os slides, acho que ajudam na explicação. Aquilo que vemos em termos de factos é o seguinte: a partir de 2015, no momento em que inicia... Já estamos a ver esse primeiro grafismo. Certo. No momento em que se inicia, degrada a relação pessoal de Luís Filipe Vieira com o novo banco em termos das condições que lhe são conferidas e que, portanto, que ele próprio disse na Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi como estar num elevador a cair e por aí fora. O Benfica tem cerca de 230 milhões de euros de dívida ao novo banco. Ora, entre 2015 e finais de 2017, o Benfica paga 130 desses milhões, fica com 100 milhões, e no princípio de 2018, e portanto imediatamente a seguir à reestruturação de dívida pessoal de Luís Filipe Vieira, o Benfica liquida a totalidade dessa dívida para zero. Ou seja, em 2 anos e meio, mais ou menos, o Benfica paga 232 milhões de euros de dívida ao novo banco, uma grande parte dos quais não estava sequer, Patrícia, vencida. Ou seja, repare que é um devedor que está a pagar a dívida que não está vencida. Portanto, isto decorre em paralelo à reestruturação pessoal, os prazos não estão vencidos e, portanto, os prejuízos para o clube são factuais. Desportivamente, destruiu uma equipa tetracampeã com prejuízos que se sente ainda hoje em dia que a equipa não ganha desde essa altura praticamente, a não ser um campeonato depois. E a questão que se pergunta é, bom, mas pode ter havido esses prejuízos por algum benefício financeiro que faz parte da gestão de qualquer entidade corporativa. Mas é que não houve nenhum benefício, porque nunca foi explicado qualquer benefício, e mesmo a taxa de juro, que foi um dos benefícios supostamente aventados e mencionados em algum momento por parte de pessoas ligadas à estrutura da SAD, a taxa de juro neste período, ela subiu comparativamente. Portanto, o Benfica pagou 230 milhões, parte dos quais não tinha ainda que pagar, destruiu a sua equipa desportiva, a sua equipa de futebol. Ao mesmo tempo, Luís Filipe Vieira fez uma reestruturação altamente favorável e não há nenhuma explicação. Portanto, a pergunta é, as pessoas que estavam naquele momento
com Luís Filipe Vieira, aquilo que Luís Filipe Vieira fez está a ser hoje avaliado e sindicado. E, naturalmente, que as instâncias judiciais devem continuar a fazer o seu trabalho. Mas quem estava com ele na altura, que continuou hoje no Benfica, não percebeu o que estava a acontecer. Viu, assinou os papéis, mas não leu os papéis. Como é que isto é possível? Uma organização que tem como objetivo, naturalmente, o sucesso desportivo. Nós sabemos já que Luís Filipe Vieira ficou a dever 500 milhões de euros ao Novo Banco. A investigação da SIC prova também que parte dessa verba foi paga por todos nós. No fundo, que mecanismos é que existem na lei para poder reverter estas dívidas? Isto porque é difícil para um cidadão comum perceber que a fatura destes incumprimentos acaba por recair sobre todos nós, os contribuintes, e que com qualquer um de nós uma dívida muito menor nunca passaria impune. Certo, Patrícia. Deixa-me dizer, quanto às formas de reverter e, no fundo, de exercer judicialmente e, em termos de investigação, os direitos e, no fundo, fazer cumprir os deveres que foram incumpridos ou que tenham sido incumpridos, naturalmente que as instâncias judiciais, Ministério Público, tribunais, têm que fazer o seu trabalho e isto tem que fazer o seu caminho. O que eu diria que é interessante, cruzando com a sua pergunta, é o seguinte. Da vossa investigação, da Comissão Parlamentar de Inquérito, da investigação de outros colegas vossos jornalistas, já é hoje possível dizer que, com altíssimo grau de probabilidade, para não dizer com certeza, mas com altíssimo grau de probabilidade, o erário público, para usar a sua expressão, Patrícia, foi prejudicado. Aquilo que, mais uma vez, regressando à perspectiva pela qual eu me tenho manifestado sobre estes temas, que está relacionado com o interesse do Benfica, aquilo que da minha perspectiva é extraordinariamente chocante, é que ainda hoje em dia não é possível dizer o mesmo em relação ao Benfica com nenhum tipo de certeza, porque repare, a investigação jornalística é extremamente importante, naturalmente, num Estado de Direito, num Estado democrático, como forma de trazer a lume a realidades como esta. Mas em qualquer organização, sabendo o que está a acontecer com Luís Filipe Vieira, face às evidências que já existem relativamente ao que se passou, pelo menos nos últimos anos, no Benfica, o dever da administração atual do Benfica é naturalmente fazer uma investigação de fio a pavio, porque tem um dever de, por um lado, avaliar quais foram os danos causados e, por outro lado, evitar que, se alguns danos permanecem, que eles possam ser reparados e que parem de ser infligidos ao clube. Ora, isso não acontece. Temos hoje uma situação em que os dois co-CEOs da Benfica SAD estavam com o Luís Filipe Vieira no período em que a vossa investigação jornalística trata e que estão hoje a coordenar uma investigação, no fundo, a si próprios. Eu vou-lhe dizer aquilo que eu creio que vai acontecer com esta suposta auditoria que está a acontecer no Benfica. O que vai acontecer é uma mão cheia de nada. É uma auditoria que vai concluir, mais ou menos, suponho eu, o seguinte. De facto, algumas práticas estavam erradas, devemos revertê-las, fizemos o nosso trabalho de casa, mas graças a Deus, por obra e graça do Espírito Santo, e aqui, literalmente, neste caso concreto, por obra e graça do Espírito Santo, não houve nenhum dano, o clube não sofreu nenhum dano. Esta vai ser a conclusão e, com base nesta conclusão, eu creio que este documento vai ser usado como o documento de prova número 1 da defesa de Luís Filipe Vieira. Isto é aquilo que eu, como associado do Benfica e como cidadão, temo que vá acontecer. Mas eu digo-lhe o seguinte, da mesma forma que foram os sócios do Benfica, eu e outros, que intervindo asseguraram que o Luís Filipe Vieira saiu do Benfica, da mesma forma que vários sócios do Benfica intervindo asseguraram que a maioria do capital, ou pelo menos parte do capital da sociedade do Benfica, não era vendida a estrangeiros, da mesma forma os benfiquistas, creio, vão assegurar que uma auditoria é feita e da mesma forma os benfiquistas vão assegurar que a cessão de direitos televisivos que está em curso com uma enorme falta de transparência, não lesa o Benfica de forma irreversível nos próximos 5 a 10 anos.